Oi, pessoal! E aí, gente? Tudo bom? A gente volta. A gente está aqui a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida de muitas pessoas. Essa dúvida tem chegado para a gente por e-mail, para as pessoas que a gente atende, para os nossos irmãos, todos têm perguntado, então a gente resolveu fazer um vídeo só a respeito disso. E quem que vai poder responder pra gente? A gente trouxe o Xande aqui para responder isso pra gente. E a dúvida é, ele vai falar a respeito de... A diferença entre desdobramento, viagem astral e projeção mental. O vídeo tá maravilhoso, ele explica certinho o que é cada coisa. Só uma dica, é um pouquinho sobre quando a gente tá dormindo e acha que é sonho, mas é muito vívido, dá pra sentir na pele. É autoexplicativo, vocês vão adorar, curtam aí. Oi, tudo bom com você? Olha, eu estava conversando com muita gente e o pessoal pediu que eu montasse um vídeo falando da diferença entre desdobramento, viagem astral e projeção mental. Não é a mesma coisa. As três são bem diferentes. Então eu selecionei muita imagem, muita fotografia, vídeo também, outras pessoas que vão participar desse vídeo comigo, dando essa explicação de maneira simples, para que você entenda o que é o desdobramento, seja ele consciente ou inconsciente. Inconsciente é até mais fácil, por ser inconsciente, você não vai lembrar. Mas tem a viagem astral e a projeção mental. São três coisas completamente diferentes. Vamos começar pelo desdobramento que, abre aspas, é o mais simples de entender. Vou colocar um vídeo aqui agora para você assistir, enquanto eu vou explicando de maneira simplificada o que acontece na parte do desdobramento e como você pode fazer o desdobramento. Isso aí eu falo depois. Primeiro vamos ao vídeo. Bom, então pessoal, vamos lá. Vamos começar pelo desdobramento consciente, tá? Uma pessoa que já pratica isso, para que quem não pratica consiga praticar. Vamos mostrar como é que é o caminho também. Mas vamos mostrar como você faz e qual principalmente a função do duplo etéreo. Aí é que é o ponto. Esse azul que você viu voltando, olha aqui de novo, ó. Vou colocar mais uma vez para você ver, ó. Ah lá, a pessoa deitou, né? Você deitou na tua cama. Então tá o corpo físico e o perispírito juntos. Você desdobrou. Primeira coisa que sai, o perispírito. Agora o azul, o duplo etéreo. O duplo etéreo, por isso que é duplo. Ele fica no perispírito e ele fica no corpo físico, para manter as funções vitais, respiração, batimento cardíaco. Enquanto o teu espírito, esse aí partiu, de forma consciente para o plano espiritual. Lógico, quando você acordar ele retorna, mas você vai ter aquela lembrança. E esse fio de prata é justamente o que liga o teu corpo físico ao teu espírito. Isso é o desdobramento. Viu aí que maneiro? Você não sabia que o duplo etéreo ele tinha essa função, por isso que é duplo. Sabia não? Duplo etéreo. O duplo etéreo ele vai servir tanto para o teu corpo físico, para te manter com as funções vitais do corpo, respiração, batimento cardíaco, circulação sanguínea, o que for. Quem faz isso, se alguém encostar em você, você dormindo, você sente, porque o duplo etéreo ele está ali. Então o teu perispírito ele já está deslocado para fora do seu corpo físico, mas ele está próximo ao seu corpo físico. Quem vai no plano espiritual é o seu espírito, é aquela essência amarela que você viu na ilustração. Isso é o desdobramento, desdobramento consciente. O desdobramento inconsciente é a mesma coisa, só que você não lembra. É o que acontece com a maioria. Tem gente que deita, dorme e não lembra de nada no dia seguinte. Já o cara que pratica isso, esse tem mais chance de lembrar o que acontece por causa da prática. Se você deseja praticar o desdobramento, como que você faz isso? Primeiramente, manter uma vida com bons pensamentos, se alimentar melhor, tudo isso conta, certo? Então, quando você for se deitar, você começa a mentalizar o seu corpo fora, como se fosse um outro corpo. Você está deitado e é como você se visse em terceira pessoa, né? Você está deitado e você está se vendo em pé, andando pela casa. Você começa a vibrar isso no teu pensamento, porque o pensamento é tudo, ele tem força. Então, com o tempo, você começa a desenvolver essa vontade de querer praticar isso.
Mas no início, pode ser que você tenha paralisia do sono. Por quê? Você não está acostumado. Então, a partir do momento que você sai do teu corpo de forma consciente e você vê o teu corpo deitado na cama, você pode tomar um susto. E aí você quer voltar e não consegue para o corpo. Então dá aquela tremedeira, o corpo está todo travado, nada se mexe, você quer levantar, você quer mexer a perna, você quer levantar o braço, você não consegue. É a paralisia do sono. E isso assusta as pessoas. Então muita gente, na hora do desdobramento, não faz o desdobramento por causa dessa falta de informação. Quando o duplo etéreo ele se separa de forma normal, que uma parte do duplo etéreo fica no perispírito e a outra fica no corpo físico, isso libera o teu espírito para poder chegar ao mundo espiritual. Eu vou repetir esse vídeo que eu coloquei agora para você, mas com uma outra pessoa explicando, o André Luiz Rutz, do projeto Espírito da Letra. Ele dá uma explicação muito mais ampla, né? Muito mais detalhada do que a que eu dei, porque eu li bastante para poder falar isso que eu falei. Mas ele tem realmente muito mais bagagem que eu, a gente tem que ser humilde para dizer que tem. Então, assiste novamente, mas com ele explicando. Tomara que seja útil para você. E na sequência, eu vou tratar da viagem astral e depois da projeção mental. Olha só quanta informação nós já temos aqui. Nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós temos, além do corpo físico, um corpo chamado de perispírito. Porém, claro que quando os espíritos explicam isso lá no livro dos Espíritos, é uma primeira noção a respeito do funcionamento da nossa realidade invisível. Os espíritos não estavam preocupados ainda naquela época de detalhar isto. Com o passar dos anos, os ensinamentos foram sendo amplificados. E neste caso, André Luiz está relatando uma coisa muito interessante, que os orientais, os esotéricos, eles já conhecem. Ou seja, que o nosso corpo vibratório não é uma unidade simples. Ele é composto como uma cebola de algumas camadas. Existe um instituto chamado Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. E ele produz no site e disponibiliza gratuitamente vários vídeos que ajudam muito a compreender essa peculiaridade que André Luiz está descrevendo, além de algumas fotos que também são bastante instrutivas. Para você começar a ter uma noção a respeito, é importante que você preste atenção nessas imagens. A primeira delas, você vai ver aí, é o campo vibratório que envolve cada um de nós. É a nossa psicosfera. Eu quero que você preste atenção, porque é a descrição do que André Luiz estava contando. Veja só, saiu o desdobramento do Antônio Castro e foi devolvido para o corpo físico o duplo etérico em azul. E com isso, a sua estrutura perispiritual, composta dos outros corpos, pôde se deslocar no plano vibratório, no plano invisível. Vejam novamente, saiu o perispírito com o duplo etérico que foi devolvido ao corpo para manter o calor, para manter o corpo funcionando corretamente. E a outra parte que sobrou, os outros corpos, puderam começar a transitar com mais lucidez, com a aparência física perfeita daquele que estava se desdobrando. Entendeu como que funciona? Muito bacana essa explicação que o André Luiz Rutz deu pra gente com relação ao duplo etéreo. Esses temas realmente fascinam, né? Para quem gosta do assunto, fascina, é muito bom. Você começar a entender de forma minuciosa o que é o desdobramento, entender isso e começar a entender também o que é a viagem astral, é divino. Isso passa pelo duplo etéreo. Você entendeu que o duplo etéreo ele faz por isso que é duplo, é uma dupla função. Ele fica no corpo perispirídico para que você possa ir no plano espiritual. E ao mesmo tempo ele está no corpo físico enquanto você está dormindo. Mas não é só isso não, isso continua. Eu estava aqui lendo a questão 94 e 95, porque esse tema, a espiritualidade aborda essa questão.
Então, eu vou deixar o Haroldo Dutra, que é muito mais do que eu, tem uma bagagem muito maior do que a minha, para que ele possa abrir aqui o livro, ele vai abrir como eu abri, e ele vai ler para vocês a questão 94, 95, se eu não me engano 150 também toca nesse assunto. Eu vou deixar com ele falando, daqui a pouco eu volto. Eles vão falar do perispírito. Então agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica lindo. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Interessante, né? Então, se um espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo, corpo mental. É bonito isso, porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra, né, Jesus e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, criaram uma modificação que dá ao fluido da Terra, então, que é única, né? Que é única. É uma obra de arte. Então, toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado, eles modificam isso, e aqui passa a ser a matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos, de todos os espíritos. Não é só do espírito inferior, inclusive os espíritos, o mais evoluído espírito da Terra, que está ainda na Terra, o perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso, né? Aí, o Kardec vai, uma questão básica, né, que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito, como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, dando continuidade, na viagem astral, diferentemente do desdobramento, que é tudo aquilo que eu falei, é você sozinho conseguindo se desdobrar do corpo e indo em algum lugar no plano espiritual. Na viagem astral, não. É uma viagem astral. Você é convidado. Você é retirado. Você não sai sozinho. Geralmente é o seu espírito guardião, pode ser seus mentores, seus guias. São espíritos que têm afinidade com você. Esses espíritos, ou esse espírito, ele retira você em forma de espírito, você sai do seu corpo e você faz uma viagem astral, acompanhado. Você não vai sozinho. Isso é viagem astral. É esse espírito guardião que faz a separação. Ele coloca o duplo etéreo no perispírito, que já está fora do corpo, e no teu corpo físico. Mas isso é ele que faz, é uma viagem astral. Ele separa isso, não é você que faz. No desdobramento, você que faz. Na viagem astral, alguém faz para você. Então você vai fazer essa viagem até algum lugar no plano espiritual, se necessário. Só que na viagem astral você pode ir para lugar ruim também. Depende do teu pensamento, depende do teu sentimento, depende de como seja a tua vida no dia a dia. Se você vibra coisas que não prestam, se você é dado a roubo, se você é dado a traição, se você é dado aquilo que não é bom, você acha que quando você dormir, algum espírito que não tenha tanta luz, ele tem acesso a você porque a tua vibração é baixa. Então ele pode te levar para um lugar que não seja muito bom. E aí você acorda e fala assim, eu tive um pesadelo. Não, muitas vezes não. Você foi levado até algum lugar que você tem aquela afinidade. Então a melhor coisa é você vibrar no amor, vibrar na luz,
vibrar em bons pensamentos, caridade, faz pelo outro, dá o seu melhor pelo outro, procura fazer isso pelo próximo. Isso ajuda bastante, para que quando você saia do corpo, numa viagem astral, com os teus bons pensamentos, você possa ir num bom lugar. A viagem astral é simplesmente isso. Não tenho muito o que explicar. Depende de você, depende da sua vibração, da sua energia, do que você faz. E aí você possibilita o teu mentor de te levar para um lugar melhor. Ou você possibilita um espírito de afinidade mais baixa te levar para um lugar não tão bom, porque você está ressoando com aquele espírito que tem uma afinidade não tão boa. É o que acontece. Além do nosso plano físico aqui, existem na verdade 7 mundos, que seria o plano físico, plano astral, plano mental, causal, devânico, búdico e nirvânico. Esses nomes mudam. De acordo com a linha esotérica, eles vão dar outros nomes, mas não muda a quantidade de planos 7. E esses planos, cada um está dividido em 7 partes também. Interessante notar que não é um esquema de pirâmide, que nem nessa imagem que eu estou colocando aí atrás. Parece uma pirâmide os níveis, né? Não, na verdade todos estão aqui ao nosso redor. O que muda é o nosso nível de percepção. A gente está numa vibração que faz a gente estar no plano físico, que é esse daqui, onde a gente está, onde você está, onde todo mundo está. Só que determinado nível de vibração, determinado nível de energia, leva você para um outro plano. Por exemplo, o astral. Que essas pessoas que fazem a viagem astral, na maioria das vezes estão no mundo astral. É interessante notar também que no mundo astral existem criaturas criadas aqui no plano físico. Quando você pensa muito em alguma coisa, você acaba criando uma forma de pensamento lá no mundo astral. E nem todas são criaturas boazinhas, às vezes são criaturas ruins. O importante para você, antes da gente continuar, é saber isso, que além do nosso mundo físico aqui, existe esses outros mundos que estão tudo aqui junto. Só que a gente precisa atingir um nível de consciência tal para poder visitá-los. Existe a experiência de quase morte, quando a pessoa está clinicamente morta, ela sai do seu corpo e vê os procedimentos, ou vai para um túnel, essas coisas. E existem alguns outros tipos de experiências. Vamos começar falando aqui das experiências espontâneas. A espontânea é aquela que ocorre durante ou próxima do sono. Sabe aquela sensação que você teve um sonho, mas parecia que você estava nesse sonho? Você sentiu o sonho lúcido, estava vívido o negócio? Você provavelmente fez uma projeção astral. O interessante é que a maioria das pessoas não sabe que realizou uma projeção astral. Elas acordam meio assustadas assim, acordam falando, nossa, eu tive um sonho, cara. Parecia que eu estava vendo na minha frente. Na verdade, você pode ter tido uma projeção astral. E geralmente a pessoa, quando volta desse tipo de projeção, ela acorda em catalepsia, ou seja, ela está dura, com a famosa paralisia do sono, que muitos de vocês escrevem para mim e para Ana relatando seus casos. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na projeção mental. Projeção mental, o nome já diz. É a sua mente que se projeta. Só que isso pode acontecer de 2 formas. Da forma espiritual, que é muito próximo às outras todas que vocês ouviram as explicações, mas é somente a mente que é projetada em outro lugar, tá? Uma forma é através da ayahuasca, o chá de ayahuasca. Aí você vai se projetar fora do corpo através de química. No caso, a ayahuasca vai provocar essa projeção em você. Ou você pode se projetar, por isso é uma projeção, não é viagem astral, ou você pode se projetar através de tecnologia. Tecnologia, como assim? Extraterrestre. É aí que os seres extraterrestres entram. E muita gente faz confusão com isso. Muita gente diz assim, eu tive uma viagem astral, encontrei um ser espacial, encontrei um Grey. Não, você teve uma projeção mental. A sua mente ela foi levada de forma tecnológica. Esse é o ponto. Não tem nada a ver com espiritualidade. O Grey realmente ele pode fazer essa função, entre outras. Ele faz muitas funções. O Grey ele não vem visitar uma pessoa porque ele gosta daquela pessoa. Esquece isso. Ele tem uma programação a cumprir. E ele vai cumprir. Se você tem que ir mentalmente em algum local, você vai. Se você não pode ir de corpo físico, você vai mental. Se você pode ir de corpo físico, você vai de corpo físico. Mas se você tem que ir, você vai. Isso é o que ele faz, ele cumpre a programação dele. Então ele projeta a sua mente num outro local. Você ganha um outro corpo. Entendeu?
Esse é o ponto. Geralmente o contatado ele tem um outro corpo montado em outro plano, que não é necessariamente o plano físico, esse que a gente está. Porque existem 7 planos, são 7 planos diferentes. Existe o plano monádico, existe o plano ádico, existe o plano nirvânico, existe o plano búdico, existe o plano mental, existe o plano astral e existe o plano físico. É claro que esses nomes eles vão mudando de acordo com religiosidade, região de um determinado país, mas o que não muda é porque eles são 7. E essas 7 camadas, elas são subdivididas em 7 também. Então é bom que isso fique bem claro para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, espero que eu tenha ajudado. Vou deixar aqui no final os 7 planos que eu coloquei. Vou colocar 2 fotos aqui. Uma que nomeia os 7 planos e a outra que nomeia como se fosse uma pirâmide, mas não é uma pirâmide. Todos esses planos eles estão intercalados. Eles estão passando por nós. Só que nós só percebemos um plano, que é o plano físico, porque nós estamos com a frequência no plano físico. A partir do momento que você consegue elevar a sua frequência, com a prática, você vai começar a alcançar outros planos, como, por exemplo, o plano astral. É possível que isso possa acontecer. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Dá uma olhada aí nas imagens para encerrar o vídeo de hoje. Um abraço, fiquem com Deus.